tua presença. Queremos ver tua face. Queremos ver tua presença. Queremos ver a tua face. Queremos ver tua presença. Queremos ter então vem, amado, vem. 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 Então vem, amado, Você precisa romper com a sua carne. Você precisa romper com a sua alma e entrar no Espírito. Você precisa entrar nele, porque a palavra de Deus diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, por favor, aprenda a entrar nele. Aprenda a adorá-lo. Aprenda que não é questão de você sentir. Porque Deus não é uma emoção. Ele não é uma emoção. Mesmo que você não adore, Ele está aqui. Mesmo que você não abra sua boca, Ele está aqui. Toque em línguas, ore no Espírito. Deixe que Ele desça água sobre a terra seca que você se tornou. Cheia da raça. O Espírito Santo. Segure a mão de alguém que saiu do seu lado. Deixe que a unção flua. Deixe que a unção flua. Deixe que a unção flua. Não seja uma terra seca. Ei! Deixe que ele flua sobre a tua vida.
aí pertinho de você. Aleluia. Nós adoramos ao Pai. E nós o adoramos em espírito e em verdade. Você pode sentar. Aleluia. Vai ter escolinha hoje? Vai? Então vamos orar pelas crianças, vamos abençoá-las. Em nome de Jesus. Cadê as crianças? Aleluia. Do peixinho. Assim. Esse gatinho ali. Todo estiloso. Vamos orar então, vamos abençoar. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos agora as crianças, Senhor. Essa geração que o Senhor está levantando para manifestar o teu reino, para estabelecer o teu reino, para resgatar outras gerações, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, que eles sejam preparados para o teu reino, Pai. Libera, Senhor, sobre a vida dos pastores que vão ministrar sobre eles a tua graça, que tenham sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra, Eclesiastes capítulo 9. E nessa noite nós queremos falar sobre manter as vestes alvas. E nós queremos pedir ao Espírito Santo que Ele ministre ao nosso coração. Espírito Santo, nós nos colocamos diante de Ti. Como precisamos de Ti, Senhor. A Tua palavra nos fala, Deus, que um dia Jesus soprou o Espírito sobre os seus discípulos e eles puderam entender tudo que Jesus ensinava. Sopra sobre nós o entendimento, Pai. Ah, meu Deus, toda mentalidade religiosa, toda mentalidade, Senhor, que impede de entender o Evangelho do Teu reino. Meu Deus, todas as dificuldades mentais, espirituais, todas as dificuldades da alma, nós oramos, Senhor, para que sejam anuladas, ó Pai. Que cada pensamento que é contrário à Tua palavra seja levado à cruz de Cristo, ó Deus. Gera em nós, ó Pai, aquilo que Tu desejas através dessa semente que será lançada nessa noite. Que o nosso coração seja uma terra fértil. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Eclesiastes capítulo 9, verso número 8. Depois, se alguém puder ver uma água, passou. Diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. E nós queremos meditar nessa noite exatamente sobre ter as vestes alvas. É uma recomendação que o autor do livro de Eclesiastes ele nos fala, e quando ele fala de vestes alvas, ele está falando de santidade. Ele está falando de santidade. E nós precisamos nessa noite decidir qual o padrão que nós vamos adotar de santidade para a nossa vida. Sabe, nós vivemos um tempo, este é um tempo em que nós precisamos escolher, em que nós precisamos nos posicionar em Deus, nos posicionar em Cristo. Nós precisamos decidir qual o padrão que nós vamos adotar. Que padrão nós vamos adotar para a nossa vida? E dependendo desse padrão para a nossa vida,
nós poderemos alcançar uma vida frutífera em Deus ou não. Nós poderemos alcançar uma vida frutífera em Deus ou não. Então hoje nós precisamos olhar para o padrão que estamos adotando e talvez precisemos voltar atrás em algum momento. Precisamos expor esse padrão aos olhos da palavra de Deus. Precisamos expor esse padrão à luz do Evangelho de Jesus Cristo. E precisamos dizer: epa, eu preciso voltar atrás. Eu preciso recolocar, reconduzir o meu caminho a um novo padrão. Eu preciso converter o meu caminho. Todos nós sabemos que quem já fez habilitação, já tem a sua carteira de motorista, a gente está acostumado a dizer: dobra para lá, dobra para cá. Lá em Santa Catarina o pessoal dizia: quebra para a direita, quebra para a esquerda. Enfim, mas quando a gente vai fazer habilitação, o termo certo significa converter, convergir, mudar de direção, mudar de caminho. Então, quando alguém diz que precisa converter à direita, converter à esquerda, ele está dizendo que precisa mudar de caminho. Ele está indo numa direção e ele precisa mudar de caminho. E é por isso que Jesus diz: convertei-vos. É por isso que a palavra diz: convertei-vos a mim. Convertei-vos a mim, diz o Senhor. Ou seja, mude de direção. E talvez hoje nós precisamos escolher que direção nós vamos tomar. Talvez hoje você precise olhar e dizer: essa é a direção que eu quero. Jesus, numa ocasião, ele falava sobre isso. E ele começou a condenar aqueles que cuidavam, trabalhavam, observavam muito a tradição humana. E muitas vezes deixavam de obedecer a Deus em detrimento de obedecer a uma tradição. Então nós vamos ver no Evangelho de Marcos, capítulo 7, quando Jesus fala sobre isso. Marcos, capítulo 7, verso número 6. Ele diz assim: e ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Amém? Sabe, nós vivemos num estado onde a tradição gaúcha é muito forte. Esses dias eu vi um comentário de alguém, e essa pessoa falava sobre esse movimento separatista, o movimento que quer fazer o Sul é o meu país. Vocês já viram, né? O Sul é o meu país, vamos separar. Isso é uma viagem, os caras estão noiados fazer um troço desse, né? Qualquer hora são presos, não sabe por quê. Não existe isso. E o Rio Grande do Sul já se envolveu em 2, 3 guerras por causa disso, por querer separar. Nós tivemos a Guerra dos Farrapos, tivemos outras guerras, a Guerra Federalista, porque o Rio Grande do Sul entende que tem condições de ser um país, de ser uma nação. Então eu tentei explicar para essas pessoas que não são daqui do Rio Grande do Sul a mentalidade gaúcha a respeito disso. Que o Rio Grande do Sul é um estado produtor, que paga muitos impostos, mas que não recebe muita coisa de volta, e que quase sempre, quando é feito repartido esses valores, acaba sempre indo para outros estados, norte, nordeste,
E o Rio Grande do Sul sempre fica a ver navios. Então a intenção básica seria essa, de que os recursos ficassem aqui no sul. Ou que houvesse um retorno maior do que aquele que há. E eu falava sobre isso, sobre essa briga, sobre essa busca de uma separação. Só que as pessoas não eram daqui do sul, elas não entendiam direito o que eu estava tentando explicar, o que eu estava tentando dizer a respeito disso. Então nós estamos num estado de muita tradição, e as pessoas, elas batalham por essas tradições, elas brigam por essas tradições. Eu não estou dizendo que é errada a tradição gaúcha, muito pelo contrário, é uma das tradições mais lindas que respeitam a família, né? A sua vestimenta, e, enfim. Mas só que a gente sabe que quando chega o mês de setembro, muita gente se desvia por causa do 20 de setembro. Assim como muita gente se desvia por causa do carnaval. E tantos outros se desviam por causa da campanha política, que se envolvem tanto nessas coisas, tanto no 20 de setembro, quanto no carnaval, quanto na política. Elas se envolvem tanto, elas se dão tanto para manter uma tradição. Eu sou vermelho, eu sou amarelo, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou do sangue de Jesus, o resto é o resto. Assim como às vezes alguém batalha para manter a tradição da família. Ah, são todos gremistas, são todos colorados. E nunca vi um colorado se tornar gremista, nunca vi um gremista se tornar colorado, mesmo quando ele foi para a segunda divisão, e agora, né, Maurício, né? E agora, quem sabe o Inter vai. Nunca nenhum gremista disse, agora eu vou deixar de ser gremista, agora o colorado que está nessa situação ruim, dizer, agora eu vou deixar de ser colorado. Porque existe uma tradição. E as pessoas brigam por isso. E as pessoas, elas perdem amizades por causa disso. Jesus estava falando de tradições que influenciavam a vida espiritual. Jesus estava falando de tradições judaicas. Jesus estava falando de tradições religiosas. Jesus estava falando de costumes locais que acabavam afetando a vida espiritual. Então, muitas vezes, querido, alguém ama tanto uma determinada tradição, seja qual for, seja uma tradição religiosa, seja uma tradição do seu estado, seja qual for a tradição, seja qual for o costume que a pessoa adotou para a sua vida, e só que para defender aquele costume e para viver aquele costume, ele precisa negar o que a palavra de Deus diz. E aí isso se torna um problema. Isso se torna um problema quando alguém diz assim, mas pastor, isso é assim agora. Esse é o costume. É assim que se faz. É dessa maneira que se vive agora. Quantas vezes alguém já disse para mim, já disse para a pastora, mas vocês são os dinossauros, vocês são velhos demais. Vocês não entendem esse momento tão importante que as coisas estão acontecendo. Vocês precisam se atualizar. Vocês precisam se alinhar com aquilo que hoje é moderno. Só que a palavra de Deus, ela não muda. As tradições, algumas delas, elas se mantêm. Mas se é uma tradição que fere a palavra de Deus, ela é um problema. E a modernidade, quando ela vem e ela fere a palavra de Deus, ela é um problema. E nós não podemos acompanhar nem a modernidade que é contrária à palavra, e nem a tradição que também ofende a palavra. Eu não sei se você consegue entender. Algumas pessoas dizem, mas eu guardo a sã doutrina. Eu guardo a tradição da doutrina. E daí, se você está desobedecendo a palavra? Isso não é importante. Então Jesus vem e ele diz assim, vocês arrumam um meio, arrumam uma maneira de invalidar a palavra. Arrumam uma forma de invalidar a palavra para poder corresponder a uma tradição, corresponder a um costume, para poder adotar um hábito que é contrário à palavra. Que padrão
nós estamos adotando? Que padrão nós estamos apoiando a nossa vida? E esse padrão que nós estamos adotando, ele está de acordo com a palavra de Deus? Nós estamos satisfazendo a vontade dos céus ou a vontade da terra? E você precisa refletir sobre isso. Então a primeira coisa que você precisa responder hoje: onde você está buscando esse padrão? Qual é o teu padrão? Qual é o protótipo sobre o qual você está sendo gravado? Quando você vai, quando as empresas estão produzindo, por exemplo, peças de carro, peças de metal, é feito um protótipo. É feito um protótipo num torno, é feito uma peça que vai ser um modelo. Então, depois que essa peça é testada e aprovada, ela se torna o protótipo, o modelo sobre o qual todas as outras peças serão fabricadas. Agora mesmo, a Samsung determinou o cancelamento da fabricação de um tablet que incendiava. Eles tiveram que vir a público e pedir perdão aos seus clientes e dizer que não funcionou, que ele incendiava. E tiveram que recolher esses equipamentos e devolver o dinheiro. O protótipo estava errado. O modelo estava errado. O modelo não foi devidamente testado e comprovado a sua eficácia. Assim, muitas pessoas estão imprimindo na sua vida um modelo que está incendiando, que não está funcionando. E que esse modelo vai levar você a um problema espiritual. O nosso modelo é Cristo. Amém? Amém. Cristo é o nosso modelo. Por isso Jesus disse: passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Podem passar os anos, podem vir todo tipo de modernidade, pode se mudar todos os padrões que existiam, como já mudaram. Eu lembro quando eu era pequenininho que surgiu a televisão e todas essas coisas que hoje os mais jovens veem: televisão colorida, telefone celular, tablet, CD, DVD, Blu-ray. Essas coisas não existiam. Essas coisas vieram a aparecer nos últimos 50 anos. Era só radinho de válvula. Quem lembra do rádio de válvula? Assim, aí entrava o repórter essa, está no ar, o repórter essa. E as famílias se reuniam para ouvir o noticiário. Aí depois veio a televisão preto e branco. E quem queria dar uma de muito esperto, colocava um papel celofane na frente da tela, para ficar colorida. Quem já fez isso? Ah, eu sei que tem gente que fez. Botava um papel celofane na frente, um amarelo, enfim, uma cor lá, ripata, e ficava colorida. Aí depois veio a televisão colorida, e assim foi indo, foram surgindo essas coisas. E quando apareceu o telefone celular deve ter uns 20 anos. E o primeiro celular era um tijolo assim, quase meio quilo. Quem teve daquele? Quase meio quilo, grandão, grosso assim. Que abria. Meu pai tinha. Deus o livre, se jogasse em alguém, matava. Tava na cintura isso. Todo mundo tinha que ver ele carregando o celular. Mas de lá para cá, o que virou o celular? Todo mundo tem. Eu lembro que teve uma época que a gente alugava uma linha telefônica, pagava mais de um salário mínimo por mês de aluguel para ter uma linha telefônica, porque não se podia comprar, que era caro demais, era muito caro, era muito dinheiro. E às vezes quando alguém tinha uma linha telefônica e precisava fazer dinheiro, ele vendia a linha telefônica e dava dinheiro. Hoje qualquer pessoa pode ter. Você chega numa casa,
Até as crianças têm celular. Qualquer um tem gente que tem 2, 3. Um que fala, um que ouve, outro que não sei o quê. Irmãos, essas modernidades, elas vão mudando. Essas coisas vão surgindo. Quando surgiu a televisão, preto e branco, não existia propaganda de lingerie. Você não via na televisão uma mulher de calcinha e sutiã. Hoje é nua. Deus o livre. Uma mulher sair de casa vestindo um legging. Deus o livre. Essas coisas, elas foram mudando. E aí, de repente, as pessoas foram adotando esses padrões de modernidade para a sua vida, para os seus relacionamentos, para a vida com Deus. Só que muitas dessas coisas, elas não nos servem. Por mais modernas que sejam, se elas nos distanciam de Deus, esse padrão está fadado a explodir, a queimar, a dar um problema. E de vez em quando a gente vê na televisão alguma grande empresa chamando: atenção, proprietários de veículo marca tal, precisa fazer um recall, precisa trocar tal peça, ela só tem um probleminha, que se falhar o freio, você pode estar andando na estrada 200 por hora e explodir. É um probleminha só, uma pecinha só que tem que trocar. Porque alguma coisa deu errado. Então nós precisamos definir hoje qual é o padrão que você está adotando. Onde você está buscando esse padrão? A segunda coisa que nós precisamos entender, não é porque a maioria adotou tal padrão, que aquele é o padrão certo. Não é porque a maioria diz que é assim, que todos, ou que eu vou fazer assim. Quem é da minha geração, muitas vezes diz assim: vai ter tal coisa na escola, vai ter não sei o que, vai ter um passeio, vai ter... E todo mundo vai. O que as mães e os pais diziam? Tu não é todo mundo. Tu não é todo mundo. Mas o filho do fulano vai. O filho do fulano não é meu filho. Mas a filha, não importa, você que é meu filho. Você não é todo mundo. Então nós precisamos observar. Não é porque toda a maioria está seguindo uma determinada forma de vida que nós vamos adotar isso. Nós não podemos nos iludir o nosso espírito com aquele pensamento de que a voz do povo, a voz da maioria é a voz de Deus. Isso é mentira. Nós vemos que quando Moisés estava no monte adorando a Deus, exaltando ao Senhor, buscando a face de Deus, Deus diz para ele: Moisés, desce lá, porque o teu povo está perdido. E quando Moisés desce do monte, ele encontra o povo embriagado, numa orgia sexual religiosa, adorando ao bezerro de ouro. E Moisés fica com tanta raiva que ele traz nas mãos as pedras dos mandamentos escritos pelo dedo de Deus. E ele fica com tanta raiva quando ele vê aquilo, que ele quebra aquelas tábuas. E Deus quer fritar o povo. A maioria estava acompanhando. A maioria estava envolvida naquilo. E aí Moisés toma a sua atitude, age, pune, disciplina. E aí ele volta novamente para adorar o Senhor. E ele pede para Deus de novo escrever as tábuas. E Deus: não, agora você que faz. Eu não vou deixar você quebrar. Você que faz agora a tábua. Te vira, meu nego. Mas a maioria estava errada. Diga para o irmão: a maioria nem sempre está certa.
a maioria provocou a ira de Deus. Quando Jesus foi julgado, a maioria estava errada. Embora fosse propósito de Deus que Jesus morresse, a maioria estava errada. É muito provável que pessoas que estavam ali negando e dizendo crucifica-o, mata-o, tenham sido pessoas que tenham comido algum pão multiplicado, algum peixe multiplicado, alguém que talvez até tenha sido curado por Jesus, mas que agora foi no embalo da maioria. Diga aí para o irmão, você não é a maioria. Agora, como igreja, como corpo de Cristo, como noiva, como filhos do reino de Deus, nós temos uma constituição, que é a constituição do céu, que é a palavra de Deus. É sobre ela que nós vamos pautar a nossa vida. É sobre essa constituição que nós vamos pautar as nossas atitudes. É sobre esta cultura que nós vamos pautar a nossa vida. A cultura do céu, para mim e para você, é mais importante que a cultura gaúcha. A cultura do céu, para mim e para você, é mais importante do que ser colorado ou ser gremista. A cultura do céu, para mim e para você, é mais importante do que qualquer movimento separatista. A cultura do céu é a nossa regra de vida, conduta de vida. Nós não acompanhamos a maioria, nós não buscamos um modelo fora, o nosso modelo é Cristo. E a cultura que nos importa seguir, e a cultura que nos importa viver, é a cultura do céu. É a cultura do reino de Deus. É a cultura da palavra de Deus e o que ela nos ensina. E o que ela diz que nós temos que fazer, nós vamos fazer, porque é sobre ela que nós vamos pautar a nossa vida. Agora, o que diz a palavra em Levítico capítulo 11? Levítico 11, 45. Ouça o que diz a palavra. Aleluia. Estejam em todo o tempo alvas as tuas vestes. Levítico 11, 45 diz: porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. O que Deus quer? Que você seja santo. E aí, querido, nós nos deparamos com um questionamento. Pastor, é difícil. Se você pegar os 10 mandamentos que está aqui em Êxodo 20, se você pegar os 10 mandamentos de Êxodo 20, você vai ver que só existe uma maneira de cumprir esses mandamentos. Só existe uma maneira de você viver a santidade. Êxodo capítulo 20 diz assim, vamos ler ali o 12 e em diante. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias da terra, os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Só nesses mandamentos aqui. Você já nunca viu alguém? Uma vez eu fiz um casamento há muitos anos. Eu fiz um casamento e o noivo chegou meio bêbado. E no meio do casamento, ele tinha que fazer os votos. E aí eu perguntava, promete ser fiel, se guardar e tal. E ele olha para a noiva e diz para ela, é muito difícil. Cara, se eu sou a noiva,
Eu digo noivo, viro as costas e vou embora. Porque se o noivo, na hora do casamento, na hora da cerimônia, ele diz que vai ser difícil ser fiel, ele ali já está dizendo que ele não vai ser fiel, que ele não vai viver para ela. Então você provavelmente deve conhecer muitas pessoas que já quebraram dezenas de vezes esses mandamentos aqui: honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar. Nós estamos vivendo uma explosão de corrupção. Meu Deus, cada vez que dá são milhões, são bilhões. Isso não é só lá não. Na base, embaixo, também tem corrupção. Gente que não precisa mais recebe Bolsa Família. Gente que passa num lugar e tem uma caneta lá, e ele não tem uma caneta em casa, daí ele leva. Que logra aqui, que logra ali, que está mentindo, que está furtando. Gente que vê você com alguma coisa e diz: ah, meu Deus, eu queria ter um carro desse, uma casa dessa, enfim. Ah, eu queria ter essa mulher. Cobiçando o que é do outro. Mas quando a palavra de Deus diz assim: seja santo, eu quero que vocês sejam santos, eu quero que vocês observem esses mandamentos. Embora você diga assim: pastor, é impossível nesse tempo em que nós vivemos. Realmente é impossível. É impossível na nossa força, é impossível na nossa capacidade, é impossível na nossa condição, é impossível fazer o que Jesus disse: orar pelo que vos persegue, amar os vossos inimigos, dar a outra face. Se te pedir um casaco, dê a túnica. Se te bater numa face, dê a outra. Querido, isso é impossível. Como homem, carnalmente é impossível. Porque se alguém arriscar bater numa face, você voa no pescoço e esmurra. Porque essas coisas são possíveis de viver, esse padrão e essa cultura, quando se anda no Espírito. Quando se anda no Espírito. Quando se vive no Espírito. Quando a nossa carne está sujeita ao Espírito Santo. Diga para o irmão: é difícil mesmo. Se você não orar, se você for na tua força, querido, você não vai conseguir viver o padrão de Deus. Mas quando Deus diz assim: seja santo, quando Deus diz seja santo, Ele está dizendo assim, ó: é possível um lugar de corrupção, mesmo que você esteja num lugar imoral, mesmo que você esteja num lugar onde o pecado domina, você pode viver em santidade se você viver no Espírito. É possível que você viva o que a palavra de Deus ensina se você viver no Espírito. Você não vai conseguir viver o que a palavra de Deus ensina, querido, na tua própria força. Não. Se você não tiver o padrão, se você não tiver o Espírito Santo na sua vida, você não vai conseguir viver os 10 mandamentos. Você não vai conseguir viver as bem-aventuranças que são a plataforma do reino. Você não vai conseguir ser santo e viver em santidade. Você vai seguir como um boi no meio de uma manada. Você vai seguir a maioria. Você vai fazer o que a maioria faz. Você vai adotar o padrão que todos estão adotando. Porque você não quer andar no Espírito. Você não quer orar. Você não quer buscar. Você não quer alimentar o seu Espírito. Então esse padrão está errado. Ouça o que diz a palavra. Salmo 119. Salmo 119, verso 9.
Olha só. Como purificará o jovem o seu caminho? Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. A pergunta do autor é possível alguém viver em santidade? É possível um jovem viver em santidade? E alguém diria, pastor, é impossível. Nesse tempo moderno, hein, pastor? É impossível. É impossível. Você encontra praticamente crianças com 13, 12 anos, 11 anos, já tendo uma vida sexual ativa. E as pessoas dizem isso, pastor, isso é normal. Isso é a modernidade. É impossível um jovem viver a santidade conforme o padrão de Deus. Então o salmista pergunta, como pode um jovem purificar o seu caminho? O que ele mesmo responde? Observando conforme a tua palavra. Se eu observar o meu caminho conforme a palavra de Deus, eu vou conseguir me manter em santidade. Eu vou conseguir manter o meu caminho em santidade. Então nós vivemos um tempo, querido, em que as pessoas às vezes falam muito. Eu vou dizer para você, eu tenho muito medo quando alguém se posiciona como se fosse santo demais. Eu tenho medo, porque esses que às vezes se posicionam como santo demais são os mais perigosos. Porque às vezes a pessoa é santa demais para algumas coisas. É santo demais se você corta um cabelo, é santo demais se você usa uma determinada roupa, é santo demais se você faz alguma coisa. Mas a sua santidade não inclui a vida sexual, não inclui a sua sexualidade. E para muitas pessoas o padrão de santidade não inclui a sua vida sexual. Ou seja, é como se a vida sexual estivesse fora do corpo. Como se a vida sexual dela vivesse fora do corpo. Então a pessoa é muito santa, mas vive em adultério, vive fornicando, vive fazendo o que não deve, vive pulando cerca, vive trocando de relacionamentos, porque não quer adotar um padrão da palavra de Deus. Aí alguns homens dizem, mas eu sou homem, se vem para cima eu tenho que... E aí cada um justifica porque vive dessa forma. Mas a palavra de Deus está dizendo, é impossível viver o padrão que a palavra de Deus nos exige se nós não andarmos no Espírito. Você que é daqui, você que nunca saiu daqui, você que cresceu aqui, existe um mal nessa cidade chamado pedofilia. E algumas pessoas da cidade, elas acham normal isso. Elas veem a pedofilia como algo normal, como algo aceitável. Abrir um pacote de bolacha, comer e jogar no chão a embalagem vazia. Acho normal. Embora ali a um passo esteja um cesto de lixo. A grande maioria acha normal estar transitando na rua com um carro e aí termina de comer um picolé, uma coisa, e joga a embalagem pela janela. A grande maioria acha normal. Agora, quando esses hábitos e costumes, eles afetam a vida espiritual de uma pessoa, irmão, pedofilia não é normal. Pedofilia é um crime, é um desvio, é um espírito imundo, é uma
das coisas mais nojentas que existe. E nós não podemos achar isso normal. Meu Deus, você tem filhos, quando percebi isso, eu chamava minhas filhas e dizia, pelo amor de Deus, não pega na mão, não deixa. Se chamar para sentar no colo, não senta. Se insistir, chama o pai. Seja quem for, seja o irmãozinho, seja quem for, é errado. Se fizer assim, se fizer desse jeito, se fizer daquele jeito, grita, chuta naquele lugar. Ensinei. Pode ser o tamanho que for. Se você chutar ali, o cara morre na hora, o cara desmaia. Nós não podemos aceitar algo como normal. Não é normal. Agora, a palavra de Deus diz, é possível alguém viver em santidade? É. Como? Se observar a palavra de Deus. Se ela de coração buscar ao Senhor. Se ela buscar ao Senhor, Deus vai fazer com que ele se desvie dos seus caminhos. Dos caminhos tortuosos. Amém? Para encerrar, a palavra de Deus, Provérbios capítulo 5. Ele fala sobre a questão de sexualidade, do 15 ao 23. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Deitar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de água. Sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Sabe do que o autor de Provérbios está falando? Ele está falando sobre sexualidade. O Novo Testamento, a palavra de Deus diz assim: digno de honra entre todos seja o leito. E aqui no Provérbios ele diz assim, bebe água da tua própria cisterna. Do que ele está falando? Sobre fidelidade no relacionamento conjugal. E ele diz assim: sejam para ti só e não para os outros. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa. Saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. E por que, filho meu, andarias atraído pela estranha? E abraçarias o seio da estrangeira? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Sabe, a palavra de Deus fala sobre a santidade no relacionamento. Santidade no relacionamento. Se tu é casado, seja feliz com a tua esposa, seja feliz com o teu marido. Se tu é solteiro, a ti cabe apenas honrar o teu pai e a tua mãe, porque existem privilégios que não são teus ainda. Você ainda não tem direito a usufruir desses privilégios. Traga santidade também para a tua vida sexual. Fuja da pornografia. Fuja dos flertes, dos olhares. Fuja daquilo que está sujando a tua santidade. Mantenha alva a tua veste. Mantenha limpa as tuas vestes. Embora não seja este o padrão da sociedade, é este o padrão da palavra de Deus.
Pastor, qual é o problema de ficar? O problema é você acostumar tanto em ficar. Aí o dia que Jesus vem, você fica. Esse é o problema. Você não pode adotar um padrão que não é um padrão aceitável por Deus. Então nessa noite nós precisamos orar para que o Espírito Santo nos ajude a manter as nossas alvas, as nossas vestes alvas, limpas, puras. Porque para nós entrarmos na presença dEle, a palavra de Deus diz assim, ó, carne e sangue não entram, só entra o Espírito puro, mãos limpas, coração puro. Senhor, quem entrará no teu santuário? Quem tem as mãos limpas, quem tem o coração puro. Se o teu padrão de santidade está fugindo daquele que a palavra de Deus diz, há tempo de você se arrepender, de você chorar e de você se converter, ou seja, mudar de caminho. Amém? Vamos ficar de pé. Fique de pé, por favor. Nós queremos orar nessa noite. Nós queremos orar e pedir que o Espírito Santo ele possa examinar o nosso coração. E que nós possamos hoje, no nome de Jesus, adotar o padrão que é o padrão aceitável por Deus, o padrão de santidade. O livro de Apocalipse diz assim: lembra-te de onde caíste. Lembra-te de onde caíste. Que nessa noite você possa voltar atrás e você possa dizer: eu preciso realmente mudar. Eu preciso realmente me converter. Eu preciso realmente mudar de vida. Feche os seus olhos. Examine o teu coração. Examine o teu coração. Aleluia. Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Oh Pai, nós te adoramos, Senhor. A beleza da tua santidade. Examine o teu coração. Qual é o padrão que você está adotando na tua vida? Por que você adotou esse padrão? Por que você se deixou levar pela maioria? Por que você não está adotando o padrão da palavra de Deus? Ore nessa noite para que o Espírito Santo ele possa ministrar no teu coração, ele possa quebrar tudo aquilo que está te impedindo de viver o padrão de Deus. Aleluia. É possível ser santo no meio do pecado. Jesus disse, a palavra diz que o mundo está em trevas. Ela diz que o mundo perdeu o seu sabor. Mas ao mesmo tempo Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra.